Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre conjuntos numéricos. Esse assunto é referente aí à unidade 1, tópico 3, né, que a gente fala sobre a classificação, o agrupamento ali de números conforme a sua característica, tá? Então, é isso que a gente vai estar discutindo nesse momento, tá bom? Então, o que seria conjuntos numéricos? São conjuntos aí formados apenas por números. Isso é o que a gente chama de conjuntos numéricos. E como eu estava falando, conforme a característica, né, de certo grupos de números aí, a gente acaba dando alguns nomes. Então, em especial, a gente trabalha com 5 deles, que seria o quê? Os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e também o que a gente vai chamar de número real, tá? Então, esses seriam os 5 grandes grupos aí da classificação dos numéricos. Tem um outro caso, né, que seria o caso dos conjuntos complexos, que daí entraria em uma outra situação, não dentro da nossa, nosso curso de nivelamento, tá bom? Não nosso curso de matemática básica, já foge um pouquinho, tá? Então, vamos lá, vamos discutir então esses números, tá? Primeiro, o primeiro conjunto que a gente vai discutir é o que a gente vai chamar de número natural. O que é um número natural? A gente considera como sendo números naturais o conjunto dos números que a gente usa no processo natural de contagem. Você usa para contar, tá? Então, é daí que vem o nome número natural. Então, por exemplo, 10 você usa para contar, então é natural. 20 é natural, você usa para contar. Menos 12 não é natural. Por quê? Porque menos 12 você não usa para contar, como também 0,5, 0,8, essas coisas assim a gente acaba não utilizando no processo de contagem, tá? Então, número que se usa para contar é considerado um número natural. Tudo bem? Então tá, o outro caso que a gente tem seria o conjunto aí dos números inteiros, né? O que a gente considera como sendo um número inteiro? Então, um número é considerado inteiro quando ele é natural ou oposto de um número natural. Tudo bem? Então, o que seria o seu oposto de um natural? Se eu pegar o número 3, esse número 3 é um número natural. O oposto dele é o sinal trocado. Então, menos 3 já é o oposto de 3. Isso é o que a gente tem como oposto, tá? São números com sinais aí trocados, tá? Então, o que acontece? O conjunto dos naturais, que seria esse conjunto aqui, acrescido aí, né, ou feita a união com os números inteiros, gera o que a gente chama de, ou os negativos ali, né? Acaba gerando o que a gente chama de inteiros, tá? Então, o que é o número inteiro? Seria um número natural ou oposto de um natural. Então, por exemplo, menos 10 é natural? Não, por causa do sinal. Mas menos 10 é inteiro. Por quê? Porque se você trocar o sinal, ele vira 10 e 10 é um número natural. Tudo bem? Ainda outra coisa que é bom a gente reforçar, que quando você trabalha com um símbolo qualquer aí, né, no caso naturais, por exemplo, se aparecer um asterisco na parte de cima, isso significa o quê? Que eu quero o mesmo conjunto, só que daí sem o zero, tá bom? Então, reforçando, o que seria um número considerado natural? É um número que você usa para contar. O que é um número inteiro? É um natural e seu oposto, ou os opostos, né, em relação ao número zero. O oposto, lembrando, é trocar o sinal, tá? Ainda tem o que a gente chama de números racionais. O que é número racional, né? Número racional é todo número que pode ser escrito em formato de fração, né? Lembrando que o formato de fração de 2 inteiros, tá? Então, por exemplo, 3/7, isso aqui é um número racional, porque é uma fração. Ainda o número 8, né? Você fala, mas o 8 é uma fração? Aparentemente não, né? Mas se você olhar aqui embaixo, quando não aparece, você tem 1. Então, esse número 8, ele é um número natural, é um número inteiro, e além disso ainda, ele é considerado um número racional. Se eu pegar lá um número assim, 0,37, por exemplo, né? 0,37 não é natural, não é inteiro. Só que 0,37, por ter duas casas depois da vírgula, repare que tem duas casinhas, eu posso escrever 37 por 100. Então, esse número também é um número racional. Ainda, se eu pegar um caso assim, 0,333, uma dízima periódica, né, ó, ela é infinita, tá bom? Tem os 3 pontinhos tá indicando isso. Esse número também é considerado um racional. Por quê? Uma dízima periódica, ela pode ser escrita, né, em formato de fração. Neste caso específico, ó, isso aqui seria 1/3. Pode pegar sua calculadora e fazer a continha, você vai ver que 1/3 dá 0,3333 infinito, tá bom? Então, assim, ó, se eu pegar, por exemplo, o número 5, né? Número 5 é natural? É. Número 5 é inteiro? É. É racional? Também é. Se eu pegar lá, menos 2, é um número natural? Não. É inteiro? É. É racional? É também, tá? Tudo bem? Ainda, né? Se eu pegar lá, 3/7, é natural? Não. É inteiro? Também não.
É racional? É racional. Pessoal, repare que os racionais aí é um conjunto muito amplo, tá? Então tem muita coisa para verificar se é racional ou não. Então, para contrariar esses racionais, que o símbolo é um Q, tudo bem? O símbolo dos racionais é um Q. Para contrariar eles, para a gente trabalhar de uma forma um pouquinho mais tranquila, a gente se utiliza dos irracionais. O que são os irracionais? Esse IR aqui, ó, ele indica contrário dos racionais, ou seja, o número que não é considerado um racional, que são os decimais infinitos não periódicos, tudo bem? E ainda as raízes que não são exatas. Isso é o que a gente tem como caso de números irracionais. O que seria isso? Por exemplo, se você pega lá assim, 3,2987134. Isso aqui, por exemplo, é um caso aí que é racional. Por que é racional? Porque ele não é infinito. A hora que você coloca os 3 pontinhos, ele acaba ficando infinito. Aí, se ele gerar infinito, o que acontece? Não tem um período se repetindo, como aconteceu aqui, ó, tá vendo? Aqui tinha um período, né? Neste caso, você tem uma situação de irracional. E também aquelas raízes que não são exatas. Por exemplo, raiz de 7, né? Raiz de 7 é uma situação que não é um número racional. Por quê? Porque a raiz de 7 não é um número exato. Se eu pegar assim, raiz de 11, também é uma situação que não é racional, né? Por quê? Porque não é um número aí que dá para a gente calcular essa raiz quadrada. Isso vale para raiz cúbica, raiz quinta, né? Por exemplo, a raiz quinta de 2 também é um número que é considerado irracional. Tudo bem? Então, lembrando, natural que usa para contar. Ainda, né? A gente tem os inteiros. O que seria o inteiro? É um número que é considerado natural ou oposto de natural. O que é racional? Qualquer número que você consegue escrever em formato de fração de 2 números inteiros. E também os irracionais. O que seriam os irracionais? Aqueles números que não são racionais. Tudo bem? E por último, o quinto, né? O nosso quinto conjunto é o conjunto dos números considerado aí como sendo números reais. Tudo bem? Então vamos lá, o que são os números reais? A gente considera como sendo número real a união, né, que é a junção entre os racionais e os irracionais. Na prática, né, assim, de uma maneira grossa, mas dá para entender, seriam todos os números que existem, né? Então, se eu pegar, por exemplo, raiz quadrada de menos 8, tudo bem? Como o índice aqui é um índice par, né? Como você tem um índice par, dentro não pode ser negativo. Então, isso aqui entra aí na categoria dos imaginários. Esse número não é considerado um número real. Por quê? Raiz de índice par com negativo dentro não é real. Se eu pegasse ainda, raiz quarta de menos 12, também não é considerado um número real. Por quê? Porque o índice é par, dentro é negativo. Outra situação que não é considerado real é quando você tem divisão por zero. Por exemplo, 5 dividido por zero. Não tem como se fazer essa continha, né? Então, 5 por zero é uma situação que também não é considerado um número real. Os demais são todos, tá, gente? Então, um número natural, ele é real, um número inteiro é real, um número racional também é considerado real, né? Tudo bem? Então, seria todas as categorias aí que a gente tem para discutir. Então, só reforçando, tá? O que é um número natural? Que usa para contar. O que é um número inteiro? Seria um natural, ou junto aí, né? Ou então, um caso dos opostos de natural. O que seria isso? Sinalzinho invertido. Então, por exemplo, menos 10. Menos 10 é inteiro. Por que menos 10 é inteiro? Porque se você tirar o menos, vira 10 e 10 é natural. Ainda racional. O que é racional? É qualquer número que você consegue colocar em formato de fração de inteiros. Ou divisão de inteiros, né? O que seria um número irracional? É um número que não é considerado um racional. O que não é racional? Raiz não exata e decimal infinito não periódico. E o que seria o número real? É a junção aí entre os números irracionais e os números reais. Exceções, raiz de índice par com negativo dentro e divisões aí de um número qualquer por zero. Tudo bem? Então tá, gente, um grande abraço aí e até a nossa próxima aula.